O tema que nós vamos estudar hoje é sobre o perdão. Será que o perdão ele é importante? Será que Deus, na verdade, só o Senhor pode perdoar? E nós? Qual é a nossa parte com relação ao perdão? Então, o tema de hoje é muito importante. O que Cristo falou sobre esse assunto? Jesus ele praticou o perdão de modo abrangente em várias áreas de seu ministério. Ele disse dezenas vezes: estão perdoados teus pecados. Mesmo na hora da morte, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Assim como precisa do oxigênio para respirar, o ser humano depende do perdão de Deus. Precisamos dele cada instante. Como, porém, o perdão divino pode ser alcançado? Como nós podemos alcançar o perdão? E quando ofendo alguém ou sou ofendido, a quem eu devo pedir perdão? Então, nós vamos ver um pouco sobre esse assunto, que é tão importante. Aliás, a oração modelo que o Senhor nos deixou como modelo, a oração do Pai Nosso, lá tem uma parte que diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós só podemos pedir perdão a Deus se nós também perdoarmos. Eu não quero perdoar, eu não perdoo. E nós vamos entender o que significa isso. Eu não perdoo, Senhor, agora o Senhor me perdoa por algo que eu fiz de errado. Então, isso se torna o quê? É egoísmo de nossa parte. Como que eu quero algo de Deus se eu não faço aquilo com o próximo? Agora, nós não podemos confundir perdão com ser obrigado a estar com o braço no pescoço daquele a qual você perdoou. Então, você perdoa e você pede ao Senhor para que aquela pessoa mude de verdade. Para que aquela pessoa mude e dê evidências. Porque Deus também tem condição para que Ele nos perdoe. O Senhor, Ele não perdoa o ser humano que não arrepende-se dos seus pecados. E o arrependimento não é algo que o ser humano produz. É algo divino, é o Senhor que produz em nós. Mas para isso, nós temos que dar lugar ao Senhor. Por isso que o Senhor nos diz em sua palavra, Salmos 95, versículo 7, no final do verso diz: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Senhor, Ele, de fato, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer transformar o nosso coração. Então o perdão, ele é muito importante. Salmos, no capítulo 51, o versículo 1 e 2 diz o seguinte para cada um de nós. Salmos, capítulo 51. Abra sua Bíblia. Capítulo 51, versículo 1 diz assim: aqui é a oração ou a confissão de uma pessoa arrependida. No caso aqui, o personagem é Davi. E diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Então veja, aqui Davi ele fala algo importantíssimo. Lava-me da minha iniquidade, mas purifica-me do meu pecado. Ele não queria apenas o perdão, mas Davi, ele almejava uma transformação. Aqui, nada mais é do que a ação do Espírito Santo na vida de Davi. Porque nenhum ser humano vai falar essas palavras se não for guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. E o versículo 10 é extraordinário. Davi, então, ele queria mais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito reto. E mais adiante, amados, ele diz assim: torne a dar-me a alegria da tua salvação. Quem está em Cristo tem a alegria da promessa da salvação, da promessa pela fé da salvação. A salvação ela é pela fé em Cristo, nos méritos de Jesus. Então a oração de Davi, depois do maior erro da sua vida, aqui ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. E aqui nós vemos que o afastamento dela. Davi ele não passou a mão, ou melhor, ele não quis justificar-se o seu erro. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Ele não fez nenhum empenho para atenuar sua culpa. Não, pelo contrário, ele expôs a sua vida. Pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Não foi o desejo de escapar ao juízo que lhe inspirou a oração. Então Davi, ele não falou aquelas palavras, como está em Salmo 51, não com medo da consequência da sua má ação. Não, porque se fosse assim, não seria verdadeiro. Mas ele falou aquilo por conta da tristeza pelo pecado que ele tinha cometido. E ele clamou ao Senhor. Davi reconheceu a enormidade da sua transgressão, viu a contaminação do seu ser e sentiu nojo do pecado. Quando o Espírito Santo de Deus atua em nossa vida, nós não vamos sentir como se o pecado fosse algo bom, no sentido, no primeiro momento ele é bom, porque se fosse ruim ninguém pecava. Mas é no sentido de que não há consequência. Então aqui Davi, ele reconheceu a enormidade do seu pecado. E ele não se justificou. Não suplicava unicamente o perdão, mas também um coração puro. O coração puro. Desejava a alegria da santidade e está mais uma vez em harmonia com Deus. Davi, quando ele estava em rebelião contra Deus, ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Muitos pensam que Davi foi ou continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo quando estava em rebelião. Não, amados, não. É impossível isso acontecer. Depois que Davi reconheceu o seu erro, pediu perdão verdadeiramente, ele confessou e abandonou. A condição é essa, Provérbios 28:13. Os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Mas aqueles que confessam e continuam, não pode haver perdão da parte de Deus. Então aqui Davi, ele abandonou os seus pecados e ele voltou aos braços do Senhor. Isso é uma ação do Espírito Santo. Ele deixou o Senhor quebrar o seu coração de pedra e então transformar em um coração de carne. Então ele aceitou a vontade de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida. Então ele reconheceu o seu erro e voltou aos braços do Senhor. Salmos, no capítulo 130, um pouco mais à frente, Salmos 130, versículo 4, olha o que o Senhor nos fala. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Marcos 2,7 vai confirmar também sobre essa afirmação. Quem pode então perdoar os nossos pecados? Quem? Somente o Senhor. Só o Senhor Jesus pode perdoar os nossos pecados. Como diz aqui em Salmos 130, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então o Senhor, queridos, Ele pode perdoar as nossas transgressões. O Senhor, Ele pode perdoar nossas transgressões. Não há nada que o homem faça que Ele não possa perdoar. Se o homem se sujeitar ao Senhor, confessar os seus pecados e clamar ao Senhor misericórdia e abandonar aquilo que não agrada a Deus, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Ninguém foi tão longe que não possa voltar, amados.
Ninguém foi tão longe que não possa voltar. Nenhum ser humano tem o poder de perdoar pecados. Somente Deus, por meio de Cristo, aquele que nunca pecou, pode nos conceder perdão e paz de espírito. O ensino de que o ser humano tem o poder de perdoar pecados não está em harmonia com a palavra de Deus. Nenhuma ação humana é capaz de conseguir o perdão. Somente Deus, em Cristo, pode perdoar nossos pecados. Por isso, devemos nos aproximar dele com um coração verdadeiramente arrependido. E nós vamos chegar já já naquela parte, se nós ofendemos alguém, nós temos que pedir perdão a Deus e também, em especial, pedir perdão para a pessoa a qual nós ofendemos. Tá certo? Então isso é muito importante também. Nós vamos já já chegar nessa parte. João capítulo 20, o versículo 23. Evangelho de João 20, o verso 23. Acho que aconteceu alguma coisa com a Toninha. 20, o versículo 23. Diz assim. Só um momento. Versículo 23 diz assim. Evangelho de João. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, retidos. Ou seja, vou ler mais uma vez. O versículo 21 diz assim. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Olha aí. Então, nós também temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Se nós perdoarmos, também seremos perdoados. O perdão ele tem duas dimensões. Se é de verdade que todo pecado deve ser confessado a Deus de forma vertical. Agora, se ofendemos o nosso próximo, nós temos que agora perdoar de forma horizontal. Jesus ensinou isso. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e este 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então veja, amados irmãos, mas isso não é fácil. Eu acredito que não sei se quantos aqui já passaram por essa circunstância, por essa situação, mas não é fácil. E quando nós perdoamos, nós estamos exercitando ou colocando na prática justamente aquilo que Deus disse para fazermos, perdoar os nossos inimigos. Perdoar os nossos inimigos. Jesus fez isso. E nós temos que perdoar, independentemente se a pessoa não vai querer mais nada com Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. E de verdade. Não pode ser apenas de uma forma fingida. Mas não é fácil nós se acostumarmos com isso. Então, você tem que ter o seu momento a sós. Porque muitos ferem palavras, muitas das vezes, ela machuca mais do que uma ação física. Porque fica ali na mente. Olha, até que homens, irmãs que aqui estão, até que homens, eles são ofendidos também, né? Só que o homem, ele é muito mais resistente com relação à questão de ofensas. Agora, a mulher, ela é mais sensível. A mulher, ela é mais emotiva. E qualquer palavra que seja dito de forma áspera ou sem pensar, pode ofender as mulheres. Mas o homem não. O homem ele é mais
como é que se diz? Tem mais ali o couro mais grosso, né? Podemos dizer assim. Mas as mulheres, elas são mais sensíveis. Mas o que é que nós temos que fazer? Independentemente de quem seja, é perdoar aqueles que nos ofendem. Aqueles que nos ofendem. Agora, qual é a condição para alcançarmos a remissão dos nossos pecados? Olha, Atos no capítulo 2, Atos capítulo 2, o versículo 38, diz o seguinte. Abramos a palavra de Deus em Atos capítulo 2, o versículo 38, diz: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento é a primeira condição para o perdão. Essa é a primeira condição. Olha, Deus ele não perdoa nenhum ser humano que não se arrependa. E detalhe, o arrependimento verdadeiro não é o remorso. Não é por medo das consequências. Mas o arrependimento verdadeiro, ele é mais do que tristeza pelo pecado. Ele é um afastamento do mesmo. Ele é um afastamento do pecado. Nisso consiste o verdadeiro arrependimento. Por isso que a mensagem para nós, como povo de Deus, para os cristãos nesse tempo do fim é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Porque só vai para o céu os que foram perdoados, só são perdoados por Deus os que se arrependeram. E que só vão para o céu aqueles que se converteram verdadeiramente. E detalhe, nós só vamos ser perdoados por Deus se perdoarmos os nossos semelhantes, o nosso próximo. O arrependimento é a primeira condição para o perdão. Contudo, muitos não vão a Cristo porque ainda não se sentem arrependidos. Irmãos, como eu disse no início, o arrependimento não é produzido pelo exercício mental do ser humano. Não, mas somente quando se permite a atuação do Espírito Santo em nós, no coração humano, nos convencendo dos erros e da necessidade de mudança. Sabe por que muitos não pedem perdão verdadeiramente? É porque não sente a necessidade de mudança. Porque quando sentirem a necessidade de mudança, vão pedir perdão. Assim como não podemos alcançar o perdão sem Cristo, também não podemos nos arrependermos sem que o Espírito Santo nos convença do pecado. Nos convença do pecado. Será que nós estamos pedindo de fato perdão a Deus por aquilo de errado que fazemos ou que fizemos? Como está a nossa vida nesse momento? Amados, se nós não buscarmos ao Senhor verdadeiramente, nós vamos nadar e morrer na praia. Entende o que eu estou falando? Nós já estamos às portas de Canaã celestial. Ou os passos de um Deus que se aproxima. Jesus, ele nos ama, ele está mais com vontade de nos conceder bênçãos, começando pelo perdão, do que nós imaginamos. Se nós amamos os nossos filhos e cuidamos dele, muito mais o Senhor nos ama e quer nos conceder o seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, amados, nós temos que clamar ao Senhor verdadeiramente e a oração de Davi em Salmo 51 possa ser de fato a nossa oração verdadeira. O que falta para entregarmos a vida aos pés do Senhor Jesus? O que falta para nós buscarmos Ele verdadeiramente e sem reservas? O Senhor nos ama e Ele quer o nosso bem. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, depois que o pecador se arrepende verdadeiramente, o que o pecador deve fazer? Olha o versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça.
aquilo que nós fizemos no passado ficou para trás. Jesus, ele pode nos purificar para que aquilo nós não façamos mais. Só o Senhor pode fazer isso em nossa vida. Só Ele pode transformar o nosso ser, Ele pode nos purificar de toda injustiça. E no capítulo 5, o verso 17 do mesmo livro de 1 João diz que pecado é injustiça. Injustiça é pecado. Então Jesus, ele pode o quê? Nos purificar de todo o nosso pecado. É isso que a palavra de Deus fala. Uma vez arrependido, devemos o quê? Apresentar a Deus a nossa confissão de modo claro e específico. Se fizermos isso, seremos lavados pelo sangue de Cristo. E Ele vai nos purificar. Somente Ele pode realizar essa obra em cada um de nós. Cristo, amados, Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Não foi fácil. Não foi fácil. Quando nós levamos uma topada e dói muito no dedo, ou você está pregando algum prego e o martelo escorrega e trisca no seu dedo, não dói muito? Jesus sentiu muito, nem compara, a dor por cada um. Literalmente, ele sentiu a dor de ser crucificado naquela cruz, perdão. Então ele foi, amados, não foi fácil. Que amor é esse? Que amor é esse? Por isso que na eternidade nós vamos estudar o amor de Deus por toda a eternidade. Nós não vamos ficar de braços cruzados, nós vamos estudar o amor de Deus por toda a eternidade. Porque nós ainda não compreendemos de forma clara esse amor por nós. Mas nós vamos aprender durante toda a eternidade sobre esse amor maravilhoso. Esse amor que excede a compreensão humana, transcende a nossa compreensão. Amados, após nós, como diz aqui Mateus, capítulo 6, versículo 12, a condição que Cristo apresentou para perdão de nossos pecados é perdoar o nosso semelhante. E o nosso próximo não é uma pessoa distante. O nosso próximo é quem está ao nosso redor. O nosso próximo é as pessoas do nosso lar. O nosso próximo é as pessoas a qual está conosco, a qual nós conhecemos, a qual faz parte do ciclo familiar nosso. Ciclo de amizade, não é? Ciclo de irmandade. Então, amados, temos que perdoar. Após terminar a sua oração, Jesus ele declarou: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, olha aí, nós também podemos perdoar, como foi dito também no início, né? Tampouco vosso Pai Celeste vos perdoar as suas ofensas. Quem não está disposto a exercer misericórdia para com os que lhe ofendem, não pode obter misericórdia de Deus. E isso se torna o quê? Egoísmo da parte humana. Desejar o perdão divino sem estar disposto a oferecer o perdão às outras pessoas. Amados, Jesus, ele nos ajuda a fazer aquilo que lhe agrada. Até perdoar aqueles que nos ofenderam não é obra humana em si só, mas o humano, ele coopera com Deus para que a obra de Deus se faça em nós, se faça em nossa vida. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor todos os dias a sua misericórdia. Somente Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Por isso, amados, podemos nos aproximar dele sem medo. Não temas. Ele disse: eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te sustento e te ajudo com a minha mão direita. Não temas se aproximar do Senhor. O inimigo não quer que você se aproxime de Deus. Ele coloca em sua mente medo, vergonha por aquilo que você fez de errado. Mas o Senhor está de braços abertos, só esperando você clamar por socorro. Jesus te ama.
Jesus nos ama. Nele nós podemos confiar para recebermos o alívio de que tanto precisamos. Contudo, muitos esperam merecer a graça e o perdão de Deus, tentando fazer boas ações. Não existe isso. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor verdadeiramente, confessar os nossos pecados e Ele nos ajuda, Ele nos perdoa. Como vimos também na palavra de Deus, Ele nos purifica de toda a injustiça. Não reconhecem sua pecaminosidade e incapacidade. Somente quando descobrimos que não possuímos nada que nos qualifique para o céu, o Espírito Santo cria em nós um desejo de mudança. Nós não somos nada sem Jesus. Mas com Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio dele que nos ama. Amados, como o Senhor é bom e a sua misericórdia ainda está à disposição de cada um de nós. Mas eu também não poderia deixar de falar da justiça de Cristo. O amor de Deus é enorme, mas a sua justiça não é nada mais do mesmo cumprimento. Muitos aumentam o amor de Deus e diminuem a sua justiça. Outros aumentam a sua justiça e minimizam o seu amor. Eu quero dizer que o amor de Deus e a sua justiça é o mesmo tamanho. Então o Senhor ele nos perdoa, mas não brinquemos do Senhor, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. No caso de Davi, ele colheu as consequências amargas das suas más escolhas. O seu filho com Batseba faleceu. Davi teve uma ação horrível em sua família. O seu filho violentou a sua filha Tamar. O seu filho perseguiu o outro filho dele, matou. O seu filho perseguiu o próprio pai, Davi, para matar. Então, Davi, ele não culpou Deus por aquelas consequências, mas ele engoliu seco. E ele reconheceu que tudo aquilo foi por consequências das suas más escolhas. Porque ele como um líder, ele como um rei, Deus não poderia tolerar algo em sua vida que tolerava na vida de uma pessoa comum. Por isso, queridos, eu e você, temos que buscar a Deus acima de tudo, porque Deus não pode tolerar em nós aquilo que Ele pode tolerar em outras pessoas de outras denominações. Outras pessoas que talvez sejam recém-conversos na fé, ou talvez não conhecem a verdade que você sabe. Então, queridos, hoje se ouvirdes a voz de Deus, falar por meio da sua palavra, falar por meio de uma mensagem, não endureça o seu coração. E para nós finalizar, eu tenho 3 perguntinhas básicas. Respondem para você e para Deus. Você crê que somente Jesus pode perdoar os seus pecados, os nossos pecados? Você deseja confessar a Ele as suas culpas e confiar inteiramente no perdão, na misericórdia de Deus? Confesse as suas culpas. Não tenha vergonha. Fale. Não tenha vergonha. Você quer, a partir de hoje, buscar o perdão de Deus e clamar ao Senhor misericórdia e dizer: Senhor, perdoa-me e ajuda-me a fazer a tua vontade a partir de hoje. Faça esse pacto com Deus, um dia de cada vez. Amados, o Senhor te ama e Ele quer te perdoar. Ele quer não somente te perdoar, mas Ele quer mudar a sua vida por completo. E o Senhor quer usar você na obra de levar a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, a mensagem de que o Senhor nos ama e que Ele é justo a todas as pessoas ao nosso alcance. Estejamos eu e você prontos para aceitar o chamado de Deus. Quando Ele disser: a quem enviarei? E nós possamos dizer com voz bradando: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas somente Deus pode enviar aqueles a qual Ele perdoou e transformou
e está usando para a honra e glória dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.